Graça completa para todo mundo que está presente aqui nesta manhã. Hoje nós iremos continuar a escola de oficiais e vamos passar uma das partes mais importantes do fundamento. Porque muitas pessoas acreditam que fazer a obra de Deus é você fazer somente um local físico chamado igreja, que é onde a congregação se reúne para adorar a Deus. Mas é importante entender que no fundamento, independente do local onde você estiver, as coisas elas estarão sendo movimentadas através de você. Por quê? Porque hoje nós somos um só Espírito com o Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz o quê? Que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Porém, lá em Atos capítulo 2, o Espírito ele desceu sobre toda a carne e ele se tornou um só com o nosso Espírito. Por isso que o nosso homem interior hoje é um só Espírito com Deus. Então, independente de onde a gente estiver, seja dentro de uma congregação reunido com várias pessoas que acreditam, no mesmo Deus que nós, independente de onde a gente estiver, a gente é um só com Ele. Então, aonde a gente estiver hoje, a gente vai estar movimentando as coisas. Por isso que lá em Atos capítulo 17, vamos abrir lá rapidinho. Atos 17, versículo 28, se eu não me engano, ou 24, acho que é o 28. Fala que nele nós nos movimentamos e existimos. Isso, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, aonde a gente estiver, seja dentro de uma congregação, aonde se reúnem pessoas, ou fora delas, coisas estarão sendo movimentadas através de mim e de você. E coisas estarão passando a existir através de nós, porque nós estamos sendo um só Espírito com Ele. Então, independente de onde eu estiver, eu tenho que tomar muito cuidado com a obra que eu estou fazendo, com as palavras que eu estou lançando, com as atitudes que eu estou tomando. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas passarem a existir. Por exemplo, talvez no território onde você mora ou onde você habita, não tinha que ter tantos principados e potestades atuando, mas por que passa a existir? Porque eu passo a criar isso através das minhas ações e dos meus posicionamentos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 2, verso 1, ele fala sobre uma grande batalha que ele estava enfrentando em favor da igreja, que se reunia ali. Porém, era uma batalha que ia muito além daquela igreja física. Vamos dar uma lida para vocês perceberem, Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que ele estava lutando em um local físico, ele tinha um local físico de batalha espiritual, e muitas das vezes essa é a congregação que você se reúne. Muitas das vezes este é o local físico que Cristo separou para você lutar, para você batalhar, para você fazer aquilo que está escrito lá em Efésios 4,16, para você se edificar, para você crescer, através do corpo bem ajustado. Lá em Efésios 4,16 fala o seguinte, que quando a gente está ajustado ao corpo de Cristo, aos membros, que Cristo nos colocou, automaticamente vai haver uma edificação. Então a igreja de Laodiceia era a igreja que Paulo estava se ajustando, para quê? Para ele batalhar, para ele lutar. Porém, lá em Colossenses 2,1, volta lá para mim, por favor, Colossenses 2,1. Colossenses 2,1 fala que através dessa batalha espiritual que ele estava lutando, a igreja que estava recebendo era uma igreja muito além do que aquela igreja física que ele estava vendo. Ele sabia que a batalha que ele estava enfrentando seria por pessoas que nunca viram ele face a face. Então, em outras palavras, aqui resumindo, Paulo ele estava decidindo vida de pessoas e de seres espirituais que nunca ele viu face a face. Então você precisa prestar muita atenção nisso, porque quando você está fazendo a obra do Espírito, você não está salvando a vida ou mudando a vida, ou como a gente leu anteriormente aqui, você não está movimentando vidas somente de pessoas que você conhece. Então eu, como intercessor hoje, ou como ministro da nova aliança, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo fala que ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Então, se é que você é considerado ministro da nova aliança, eu preciso entender que a minha guerra, ela não é a favor só da minha família carnal. Por mais que às vezes a gente queira o bem somente de membros da nossa família carnal, ou de amigos, não. Hoje a minha batalha, ela engloba todo o corpo de Cristo, até as pessoas que eu não vejo face a face. Isso é tão importante, igreja,
que aí a gente consegue entender hoje, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre essa intercessão e sobre essa luta que ele enfrentava por pessoas que ele não viram face a face. Quem foi que Paulo não viu face a face? Paulo não viu eu, Paulo não viu você, Paulo não viu um monte de gente, né, que está no século atual. Ele não viu ninguém. Mas a luta que ele estava tendo naquela época era a favor de nós. Para quê? Para que a gente recebesse essa palavra, para que a gente recebesse esse alimento, para que a obra de Cristo já estivesse manifestada aqui na terra através do fundamento que ele lançou. Lá em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo ele vai falar que ele colocou o fundamento. Ah, mas ele colocou o fundamento só para a igreja de Corinto. Ele colocou só para a igreja de Filipenses. Não, ele colocou esse fundamento que permanece firme até hoje. E que eu e você estamos vivendo nele também. Então eu tenho que entender que o ministério que Paulo tinha, eu tenho igual. Porque é o ministério do Espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 11, Paulo fala assim, olha, se o que era transitório teve glória, muito mais glória tem aquilo que é permanente. Então é muito importante você entender que você recebeu esse ministério permanente também. Mas não é um ministério permanente que vai servir só para 4 pessoas da sua casa. Ou para, 20 pessoas que você tem, né, convívio, né? Não, hoje você tem acesso a um ministério que vai completar todas as coisas. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso lá na carta de Efésios, capítulo 1, 23, quando ele fala assim, ó, que Cristo, e hoje quem é que é parte do corpo de Cristo? Somos eu e somos você. Nós hoje iremos completar, cumprir hoje todas as coisas através do quê? Através do poder que opera em nós. Então o apóstolo Paulo ele fala isso em Efésios 1, 23, ó, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Cristo, ele não trabalha enchendo partes separadas. Ou, por exemplo, eu vou começar na minha casa, depois ali, não. Ele enche todas as coisas. Se eu hoje creio que eu sou um só Espírito com o próprio Deus, a minha mentalidade ela precisa mudar. Eu não posso passar a encher áreas separadas. Ou, principalmente, às vezes, encher só o meu ministério. Congregação física. Eu tenho que entender que o meu posicionamento hoje, ele faz isso que está escrito aqui, ele enche todas as coisas. Porque não é mais o meu poder humano que está enchendo. Hoje, o ser humano, ele consegue influenciar as pessoas que estão ao lado dele. E isso é uma capacidade humana, que Paulo ele chama de persuasões, né? Palavras persuasivas de homens, né? Isso é que um homem consegue fazer. Hoje com o poder do Espírito, porque Deus ele vai operar através de você, como fala em Efésios 3:20, através deste poder que opera em você, você vai fazer aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não viram, e aquilo que nunca penetrou em coração humano nenhum, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, verso 9, o apóstolo Paulo ele fala para a igreja que aquilo que Cristo tem para a gente é aquilo que o olho humano não consegue ver. Então eu não posso trabalhar com o poder de Deus através do meu olho humano, ou através dos meus sentidos humanos, que é o que Paulo fala, né, que você pode também sentir ou ouvir. Então eu não posso trabalhar com esses sentidos humanos no meu ministério. Por quê? Porque senão eu vou pensar que o meu ministério é resultado das pessoas que só estão ao meu lado. E não é isso. Muitas das vezes a gente pensa assim, olha, caramba, eu fui um péssimo, ministro, um péssimo dirigente, porque o resultado das pessoas que estão ao meu lado não é aquele que é o melhor. Mas não é só essas pessoas que são o resultado do teu serviço. Paulo, ele poderia muito bem ter se desanimado pelo resultado da igreja de Corinto. Mas ele sabia que o resultado do serviço dele ia muito além do que a igreja de Corinto. Principalmente porque olha como que as coisas são. Lá em 1 Coríntios 15, 58, Paulo ele fala para a igreja mais errada que o serviço dele não estava sendo em vão no Senhor. Então eu tenho que ter esse pensamento. Não é porque as pessoas ao meu lado não estão andando que o meu serviço está sendo em vão. Eu falo que assim, não tinha pessoa mais direta para Paulo mandar isso aqui, né? Eu falo que assim, que se eu fosse Paulo segundo a carne, e eu fosse mandar uma mensagem dessa para uma igreja, eu mandaria para a igreja de Filipenses. Porque é uma igreja que entregava, né, as coisas para ele, era uma igreja que ele despertava muita alegria, e ele fala assim, olha, obrigado por vocês continuarem de pé, porque através do meu sofrimento vocês estão caminhando. Então era uma igreja top, e ele podia falar isso para a igreja de Filipenses, mas ele escolheu falar isso para a igreja de Corinto,
Por quê? Porque isso serve como um testemunho para nós não atentar os nossos olhos naquilo que a gente está vendo. E muitas das vezes a gente pensa que o resultado do nosso serviço é as coisas que a gente está vendo. E Paulo ele cita isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, que nós não podemos atentar os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo. Então, muitas das vezes eu estou trabalhando com uma igreja que é invisível, e visível, eu vou usar até o termo que a gente estava brincando aqui antes de começar, uma igreja virtual, e aí a gente esquece de entender isso, que a igreja ela é muito maior do que as vidas que a gente conhece. E o apóstolo Paulo ele tinha ciência disso, e por isso que ele chega para a igreja de Corinto e fala, olha, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que você vê são temporais, mas as que você não vê, elas são eternas. Essas são eternas. Então é muito importante eu aprender a mudar os meus olhos. Enquanto os meus olhos enxergar somente coisas humanas, ou as pessoas que Cristo colocou ao meu lado de forma humana, eu não vou aprender a enxergar a real imagem de cada um. O apóstolo Paulo ele fala lá em Efésios 1,18 que nós recebemos a capacidade de ter os olhos iluminados. Mas para que serve ter esses olhos iluminados? Primeiro, quem tem os olhos iluminados, Paulo ele fala que vai entender a vocação que foi chamado. Então você vai saber as armas poderosas em guerra que você recebeu, você vai ter consciência de que aquele que te chamou é aquele que te capacitou também. E vai entender todas as riquezas que há nesse ministério. Então é muito importante eu não ser alguém que prende toda sorte de bênçãos dentro de si mesmo. Lá em Efésios 1:3, a palavra vai falar que você é abençoado com toda sorte de bênçãos. E aí a gente pensa que todas essas bênçãos é só para a gente. E aí a gente esquece que lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, Paulo ele fala que nós recebemos um ministério de ser dispenseiros dos mistérios de Cristo. Então é muito importante você entender que toda sorte de bênçãos foi dada a você para você poder distribuir a outros. Aí você vai falar, beleza, eu vou distribuir, vou ficar sem? Não, o Senhor, nele habita as insondáveis riquezas de Cristo. Então é muito importante você entender isso, que você nunca vai ficar pobre, nunca vai ter falta. Por quê? Porque nele habita todas as riquezas. Lá em Colossenses capítulo 2 fala sobre isso. Vamos ler. Colossenses 2:2. Em Colossenses 2:2 fala que nele não vai ter falta, ó. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora abre para mim 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. Lá Paulo também vai falar que não falta nada para a igreja, ó. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. 5. Porque em tudo, olha só, vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Então eu tenho que entender isso, que Cristo ele não me enriqueceu só para a minha vida pessoal, ou só para o meu ministério físico. Ele me enriqueceu para todo o corpo de Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 12, eu acho que é a partir do verso 19. Aí você procura, tá, bispo? Porque eu não vou saber de cor, mas eu acho que é a partir do 19. 1 Coríntios 12, 19. Paulo vai falando assim, olha, que quando um membro sofre... Não, você vai procurar, é um desses aí para frente. Que ele fala assim, ó, que quando um membro sofre, todos os outros sofrem juntos. Porém, quando um se alegra, todos os outros vão se alegrar juntos também. Então é muito importante você entender que quando você é abençoado, a sua função é abençoar todo o resto do corpo de Cristo, porque você recebeu esse chamado, você recebeu essa capacidade dada por Deus. Então o que é importante entender é que nós recebemos isso, que de 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Então, todo o corpo de Cristo, ele precisa viver da harmonia, da bênção, da comunhão que você tem com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre comunhão no novo e no vivo caminho. O que é comunhão? O que eu tenho com Deus, Deus tem comigo. O que Deus tem comigo, né? E é vice-versa, a gente não tem mais divisão entre eu e Deus, porque há um só Espírito. Isso está escrito lá em Efésios 4:5, que há um só Espírito. Então é muito importante eu parar de limitar esse poder que habita em mim. Às vezes eu creio que eu sou capacitado para mudar só as vidas que estão ao meu lado, e aí eu creio que o resultado do poder de Deus que opera em mim é o resultado só de quem está do meu lado. Você imagina, eu fico pensando, né? Eu quero que você pense também. Imagina assim, olha, a gente aprendeu a falar do alfabeto da letra A a Z. Ninguém fala de trás para frente o alfabeto, né? Humanamente falando, ninguém vai falar, fala o alfabeto. Ninguém começa Z, W, X. Ninguém começa de trás para frente. As pessoas começam de frente para trás. E se Cristo, através do poder que opera em você, ele esteja começando de trás para frente? Aí talvez as pessoas que estão ao seu lado, elas vão ser as últimas a manifestar esse poder. Mas não é porque você não está liberando esse poder. Não é porque você não está em obediência. Mas é porque Cristo, ele tem a linha cronológica, a ordem certa dele. E aí às vezes eu quero ligar esta ordem com aquilo que eu tenho nas minhas mãos hoje, ou com aquilo que eu estou vendo hoje. Tanto que Paulo, ele fala lá em Filipenses 1, se eu não me engano é Filipenses 1:12 ou é 1:9. Por aí, tá bem abraçadinho, que ele fala assim, olha, os sofrimentos que eu estou passando agora, é isso aí mesmo. Os sofrimentos que eu estou passando agora, eles estão contribuindo para o Evangelho. Vamos dar uma lida aí, ó. Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, e coisas que estavam acontecendo com ele, era bem das piores, hein? Coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então presta bastante atenção. Às vezes você está com uma igreja, ou você está com pessoas, ou você está numa situação que não está mudando. E aí você pensa, se não está mudando, não está contribuindo para o Evangelho. Se não está mudando, é porque o poder de Deus não está funcionando. Ou acontece até aquela, né? Se não está mudando, é porque eu não estou em obediência a Deus, que é o que às vezes a gente mais escuta. Mas também, Paulo estava passando aqui por sofrimentos, né? Por situações complicadas que não estavam mudando. E mesmo assim ele sabia que essa situação que aparentemente não estava mudando, estava contribuindo para o Evangelho. Então eu tenho que ter a mente de Cristo, gente, nessa hora. Que é ter? Coloca para mim rapidinho esse versículo, 1 Coríntios 2:16. Eu tenho que utilizar a mente de Cristo. Por quê? Porque se eu não utilizar a mente de Cristo, eu vou olhar para a situação e vou falar, isso aqui não contribui para o Evangelho. Isso daqui é porque eu não estou orando direito. Isso aqui é porque eu não estou fazendo a obra. Isso aqui é por causa disso, daquilo. Você acaba entrando em um ministério chamado ministério de condenação. E você esquece que se não está contribuindo hoje, é porque contribuindo segundo a carne, tá? Se não mudou ainda segundo a carne, é porque Cristo pode estar mudando outras coisas. Ele pode estar mudando coisas do porvir, ele pode estar mudando outra parte do corpo de Cristo, ele pode estar fazendo na multiforme graça. E aí eu penso que a obra que Cristo tem na minha vida é só a minha família. Gente, isso daí é uma parte pequena da obra que Cristo tem na minha e na tua vida. A nossa família carnal, o nosso ministério físico é uma parte pequena, porque o corpo de Cristo, ele vai além dos céus. Então, muitas das vezes a gente olha situações não funcionando segundo a carne, e aí a gente pensa, olha, a oração não está funcionando, olha, eu estou em desobediência, ou olha, onde eu estou errando? Abra os olhos do seu entendimento, usa a mente de Cristo, para você ver para que tem servido a sua intercessão, para que tem servido o seu posicionamento. Em alguma parte, isso tem, como estava escrito aqui na tela, contribuído para o progresso do Evangelho. Pode falar, bispa. A paz do Senhor. A palavra do Senhor diz que permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Para você mostrar a sua fé, você vai levar um tempo, às vezes não vendo nada e tendo que confirmar aquilo que o Senhor disse. Você vai entrar na esperança. Então a fé e a esperança, isso leva bastante tempo para se manifestar, para ver a sua constância. Você vai ter que ser espetáculo da sua constância, de que você acredita mesmo não vendo nada e vendo tudo ao contrário.
e tendo que confirmar o que está escrito. Então isso vai levar um bom tempo. Não se iluda que vai ser rapidinho. Para que aconteça o resultado do amor, a gente vai ter que usar primeiro a fé, depois a esperança, aí chega no amor. E lembrando, gente, que você viver com esses atributos é você viver com um fardo leve. Pelo menos é o que está escrito, né? Que os mandamentos dele não se tornam pesados para aquele que o obedece. Então eu preciso estar em obediência a Deus para eu saber tratar a obra de Deus com leveza. Deus ele não quer que trate a obra dele como algo pesado. O que tinha que ser pesado é aquilo que a gente trata como leve, que está no mundo. O que está no mundo é gostoso, é leve, né? As pessoas elas se alegram, né, com o que tem no mundo. Isso tinha que ser pesado, mas está leve. E o que era para ser leve, a gente tem como pesado. Por quê? Porque a nossa mente, como está lá em Romanos 12:2, ainda não passou por essa transformação. E como é que ela pode ser transformada para viver aquilo que está lá em Romanos 12:2, que fala que a vontade dele que é boa, perfeita e agradável? É só a gente se relacionando com esse novo e esse vivo caminho, com essa palavra que está descrita no Novo Testamento. Por que a gente fala sobre a palavra que está descrita no Novo Testamento? Porque é a nossa história. É o novo e vivo caminho que está lá em Hebreus capítulo 10, verso 20, que foi aberto para quê? Para que a gente seja ministro dele. Então eu preciso aprender para o que eu fui chamado e como é que é essa função nesse ministério do novo e vivo caminho. Então é muito importante eu ter olhos espirituais abertos, principalmente quando o ministério se chama Ministério do Espírito. Se você não tiver olhos espirituais abertos, você vai ser enganado, você vai ser confundido. A palavra de Deus fala lá em Romanos 1,15, ou é 1,16, se eu não me engano, ou 17, que aqueles que creem nele não serão enganados, não vão ser confundidos, não vão ser envergonhados. Então é muito importante a gente entender isso, que eu não posso estar hoje sendo confundido pelos meus sentimentos, sendo enganado pelos meus sentimentos. Eu acho que deve ser 15 ou 16, não é não? Então é muito importante eu entender isso, que hoje eu não posso estar sendo levado pelos meus sentimentos humanos. E muitas das vezes o que está me direcionando são os meus sentimentos humanos nas situações. Então a gente hoje precisa entender aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, verso 14. Lá em Efésios 3, 14, Paulo fala assim, olha, que ele estava de joelhos em intercessão, e no 15 ele fala o seguinte: pela família que está na terra e pela família que está nos céus. Então ele tem uma família conectada, tanto à terra como aos céus. Então hoje você, como dispenseiro de toda essa glória, de toda essa virtude que vem de Deus, é nossa obrigação e tua obrigação distribuir isso, não só para uma parte só. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 3, que aquele que está no amor não busca os teus próprios interesses. Então, muitas das vezes, o servir a Deus hoje tem sido para buscar interesses humanos. Opa, eu estou buscando a Deus porque eu quero mudar minha casa ali, eu estou buscando a Deus porque eu quero entregar tal coisa para o fulano ali, e a gente esquece que o servir a Deus verdadeiramente falando, não busca os seus próprios interesses, ele vai buscar fazer aquilo que agrada a Deus, porque lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, olha, o soldado em serviço, ele não pode ficar se embaraçando com as coisas desta vida, 2 Timóteo 2,4, porque o objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então é muito importante eu não ficar embaraçado, ter uma vida que vai se tornar um baita de um blefe. Por quê? Porque você vai viver buscando coisas que Cristo nunca quis que você vivesse, e você acaba se tornando aquilo que a palavra de Deus fala, que é um feiticeiro, alguém que usa o dom, alguém que usa a vocação para trazer benefícios pessoais. E a palavra de Deus fala que mesmo que você utilize o seu dom da forma errada, o dom vai permanecer em você. Lá em Romanos capítulo 11, verso 29, se eu não me engano, deve ser isso, ele vai falar que os dons e a vocação, eles são irrevogáveis. Então mesmo que o fulano, mesmo que o fulano esteja em desobediência a Deus, ele vai conseguir utilizar esse dom, seja para prosperar a família, seja para curar
uma situação específica, ou seja, para transformar o que for. Mas eu preciso, antes de fazer tudo, quando a palavra fala assim, olha, antes de tudo orai, antes de tudo você tem que se relacionar com Deus, você tem que perguntar para Deus, Deus, como que faz? Deus, como que eu devo fazer? Deus, qual é o modelo de vida hoje? E esse modelo, gente, ele está escrito no Novo Testamento, é a nova ordem, né? Se a bispa conseguir colocar a versão King James, Colossenses 3:11, vai falar o seguinte, Colossenses 3:11, na versão King James, vai falar o quê? Que nesta nova ordem de vida, então existe uma nova ordem de vida, eu não posso seguir como a vida era antigamente, King James, Colossenses 3:11, eu não posso mais estar seguindo a vida como ela era antigamente, ou como os profetas do antigo pacto, do antigo testamento faziam, eu tenho que seguir ela como ela funciona hoje, na nova ordem de vida que está escrita no Novo Testamento, ainda está NAA aqui. Então é muito importante entender isso, que nesta nova ordem de vida, eu preciso estar fazendo no modelo que Cristo ele dá. Então as pessoas ainda, dentro de igrejas, não têm seguido esta nova ordem de vida, elas têm seguido a ordem que foi dada para Moisés, ou a ordem que foi dada para um profeta do antigo pacto. Eu preciso estar seguindo a nova ordem que foi instituída nesse novo e vivo caminho. Vamos lá, Colossenses 3:11. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos. Pode falar, bispa. Nova ordem é passado como a ordem do anticristo no mundo. Então, tudo que você for pesquisar na internet por aí sobre nova ordem é passado para o mundo como a nova ordem, a ordem do anticristo comandando. E não a nova ordem não é o Novo Testamento. Entendeu a diferença? Então é muito importante a gente ter conhecimento sobre isso, para quê? Para que a gente não fique pegando ordens antigas, ou pegando modelos antigos, melhor dizendo. Então eu tenho que saber qual é essa nova ordem de vida aí, ó, que rege o meu ministério. Porque de nada vai adiantar, gente, a gente imitar outros profetas e outras alianças, que a palavra de Deus fala assim, eu só não vou saber esse versículo, se conseguir pesquisar aí, que ele fala assim, olha, que mudando o sacerdote, obrigatoriamente haverá mudança de lei. Então o que acontece? Muitas das vezes a gente tem seguido ordenanças que já foram mudadas, porque mudou o sacerdote, tem que ter mudança de lei. Então é muito importante eu não estar me apegando a uma lei que foi ultrapassada, que foi mudada, que foi, a palavra de Deus ela fala também, que a lei ela foi fraca e inútil, que ela não está servindo ela não serviu para coisa alguma. Então é muito importante eu tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes eu quero mudar situações, eu quero mudar as circunstâncias, mas eu esqueço que a ordem que eu estou usando, a lei que eu estou usando, o modelo que eu estou usando, é um modelo que já foi usado, porque Hebreus 7:12, pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Então é muito importante entender isso, que eu preciso estar adaptado na lei do Espírito, porque lá em Romanos 8, verso 2, vai falar que nós recebemos a lei do Espírito da vida. Então nesse Novo Testamento, por mais que algumas pessoas falam, não vou seguir lei, não vou seguir lei, gente, não é para seguir a lei de Moisés. O Espírito, ele colocou leis hoje. Tanto que lá em Hebreus capítulo 8, verso 10, a palavra de Deus vai falar que Deus imprimiria as leis dele na nossa mente e no nosso coração. Então o Novo Testamento ele tem leis, mas é chamado as leis do Espírito. Para quê? Para que a gente trabalhe no ministério do Espírito não sem meta. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não estou trabalhando aqui dando golpeadas ao ar. Ele fala assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei qual é que tem que ser o meu serviço. Ele não podia trabalhar de qualquer jeito, ele sabia o que ele estava fazendo. Então essas leis do Espírito que existem hoje no novo e vivo caminho, ou no Novo Testamento, ou nova ordem, elas são colocadas dentro de nós e são descritas na Bíblia. Para quê? Para que haja testificação, para que haja concordância, para que mostre verdadeiramente que é um só Espírito falando. Pode falar agora, bispa. A mudança de lei na mente das pessoas
se não for pelo Espírito, não acontece. Veja, as pessoas começam a pregar a nova lei, o fundamento e tal, mas não se desvencilham do estender de dedo, não se desvencilham da base de arrependimento. Então, a igreja do sistema ainda é implantado, porque querem fazer segundo o modelo do sistema. Então, muda-se, mas eu vejo que essa mudança mesmo é o Espírito quem faz. Quando ele faz, está feito. Ninguém consegue mudar, mas enquanto o Espírito não faz mesmo, a pessoa fica só fachada. Mas o importante é entender que o Espírito ele muda através de nós hoje. Então, para haver essa mudança dentro de nós, porque pode ter coisas que você ainda não alcançou. Assim como o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, muitas coisas eu queria fazer, não consigo ainda, mas nem por causa disso ele parou de caminhar, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Eu não consigo me enquadrar nisso ou naquilo, vou parar, não vou fazer mais, ou não é para mim, né? Não é assim, gente. O apóstolo Paulo, ele teve os mesmos problemas, e inclusive muitos ele falou que nem conseguia vencê-los, mas isso não impediu eles de caminhar, porém ele caminhava ainda tendo a meta. Ele sabia o que ele queria alcançar, ele não caminhava falando, eu quero continuar neste erro. Então é muito importante a gente ministrar, mesmo que a gente não viva, a gente ter ânimo, né? Ter a ação do Espírito em nós, até que isso se torne, gente, algo, é estranho falar, né? Algo que é sobrenatural se tornar natural na nossa vida, se tornar algo que a gente faça de forma natural. Mas o importante é a gente entender que você está lançando a palavra ela é a semente. Lá em 1 Coríntios vai falar muito sobre isso, se eu não me engano, 1 Coríntios 9 ou é 2 Coríntios 9. A palavra ela é a semente. E essa semente, ela vai crescer, porque essa semente foi dada por Deus. Não é uma semente infrutífera. Não é uma semente que não vai crescer. É uma semente que está lá também, lá em Pedro, né? Pedro fala sobre isso. É uma semente incorruptível. Então é uma semente que nunca vai ser destruída, nunca vai ser desfeita. Então essa semente, muitas das vezes, é uma palavra que Cristo te dá. E aí você vai falar, meu Deus do céu, as palavras que Cristo dá é só Ele mesmo para confiar. E aí você vai falar, meu Deus do céu, qualquer um que vier me falar qualquer outra palavra vai poder desmanchar essa palavra que Cristo me dá, porque ela não parece verdade nem dentro de mim. Só que ela é uma palavra incorruptível, ela é uma palavra indestrutível. Então você tem que colocar isso na tua cabeça, que mesmo que o teu corpo, como que é mesmo que ele fala? Mesmo que o seu corpo esteja se desfazendo, o seu homem interior permanece firme. Então essa semente que foi implantada no teu homem interior vai permanecer firme, porque foi uma semente dada por Cristo, foi uma semente dada pelo próprio Deus. Então é muito importante você entender isso, que essa semente, se você continuar cuidando dela, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte para a igreja, algo bem fácil, ó. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então o que acontece, gente? Se eu tratar esta palavra que Cristo está me dando, se eu buscar vivê-la, se eu não desanimar, se eu não desfalecer, se eu permanecer fiel na palavra que Cristo está me dando, no tempo certo, ela vai se manifestar verdadeiramente na minha vida. Então eu preciso ser o que não vai desanimar com aquilo que Cristo tem me dado. Muitas das vezes a palavra não tem funcionado para você, ou porque você não mexeu ela com fé, como está escrito lá em Hebreus 4, verso 1. Muitos receberam a palavra, mas não a viveram com fé. E muitas das vezes você está vivendo ela de forma desanimada, ela não vai funcionar. Porque você tem que crer que aquilo que Cristo te dá é suficiente, te completa, te deixa pleno com aquilo que Cristo te dá. Então é muito importante entender, porque às vezes o manifestar não está aparecendo, é por causa daquilo que está lá em Hebreus 4:1. É porque a gente está recebendo uma palavra, mas essa palavra está vindo e a gente está fazendo como se fosse com um ouvido de mercador. A gente não dá a devida importância a ela. A gente literalmente ouve a palavra de Deus e se desanima.
né? Não que a igreja tenha se desanimado com as informações do novo e vivo caminho, mas se Cristo revela o novo e o vivo caminho, você se desanima com ele, como é que você quer colher essa palavra? Você não está plantando ela no terreno. E qual seria esse terreno? O terreno hoje é você plantar dentro de você mesmo, porque quando você recebe essa palavra, 1 Coríntios fala muito sobre isso, que você tem que pregar e os outros receberem. Quando os outros recebem essa palavra vai trabalhando, vai crescendo, vai tendo espaço para trabalhar ali dentro do outro. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes, se eu não estiver aberto para essa palavra ela vai se tornar um peso, vai se tornar um fardo. E aí eu vou viver uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação. Eu vou estar lançando fora a paz que vai exceder todo o entendimento. Então é muito importante a gente entender isso, gente, porque Cristo, ele me deu um ministério muito grande, né? A aula de hoje falou bastante sobre isso. É um ministério que vai muito além da sua família, da sua igreja, das vidas que você conhece e até das cidades que você já ouviu falar. Vai muito além disso. E se eu não estiver alinhado a tudo isso, como que eu vou poder servir neste ministério? Sabe, Cristo, ele quer pessoas que dizem que vão fazer a obra e que fazem a obra. Não pessoas que falam com a boca, mas as obras que fazem são outras. Não é esse estilo de pessoas que Cristo quer. Ele quer pessoas que fazem a obra verdadeiramente. E que, na medida do possível, né, calem o próprio eu, façam, né, morrer a natureza humana, como está lá em Colossenses 3,5, e que façam viver verdadeiramente aquilo que Cristo quer, mesmo que isso desagrade. Muitas das vezes fazer a obra vai desagradar a parte humana, vai desagradar familiares, vai desagradar amigos, vai desagradar às vezes até você mesmo. Mas eu preciso aprender a quem é que eu quero agradar no meio de todo mundo. Sabe, às vezes quando a gente ama uma pessoa ou gosta muito de uma pessoa, a gente nem pensa muito nas consequências que vai trazer aos outros. A gente só pensa em agradar aquela pessoa. E muitas das vezes as nossas atitudes mostram o termômetro do nosso amor por Cristo. Então, examine-se a si mesmo. Sabe, fazer a obra de Deus não é você estar só dentro de um ministério, não é só você ter uma Bíblia dentro de casa. Fazer a obra de Deus é você aprender a glorificá-lo da forma como Ele escolheu que quer ser glorificado. É você fazer no modelo que Ele quer que você faça e na hora que Ele quer, gente. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas sem Cristo ter falado para fazer. Então tudo que a gente for fazer, Cristo, Ele fala assim, olha, que Ele nos ensinará todas as coisas. Não é você que tem que ensinar para Ele. Muitas vezes a gente quer dar aulas para o Espírito, né? A gente quer marcar uma escola de oficiais aí para o Espírito. Não, gente, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, se a gente aprender a buscar dEle, Ele vai ser o nosso conselheiro master. Ele vai ser o nosso conselheiro suficiente, que a gente não vai precisar ficar buscando de outros. Então, é muito importante você, captou um problema, captou um sentimento no teu interior. A palavra de Deus fala lá em Tiago assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Então eu tenho que pegar as características que vêm de Cristo. Se o que eu estou sentindo hoje não é boa dádiva, não é um dom perfeito, eu tenho que lançar fora, porque isso não vem de Cristo. Então eu tenho que examinar o que é que está trabalhando dentro do meu interior. O que está trabalhando no meu interior é medo, é insegurança, é dúvida do que vai acontecer, é incertezas. Se o medo está trabalhando, isso daí já faz parte dele, porque ele vai lançar fora todo o medo. Então eu tenho que estar vendo o que é que está trabalhando no meu corpo. E o que trabalha no meu corpo é o que vai mostrar se eu estou leve ou se eu estou pesado. E tudo que não vem de Cristo nos deixa pesado. Então é muito importante a gente se atentar a esses detalhes. E lembre-se, você tem um corpo espiritual para aperfeiçoar todo o corpo de Cristo. Então a ninguém mais, lá em 2 Coríntios 5,16 fala, você pode olhar segundo a carne, porque senão você vai se decepcionar com o resultado do teu serviço. E lembre-se, você só vai ter a visão real do teu serviço no espiritual, que é onde você vê a imagem real
das coisas e não coisas que são transitórias e passageiras, que é aquilo que a nossa imagem humana consegue mostrar. Pode falar, bispo. Precisamos ter convicção do que a palavra diz. Ele disse que o nosso trabalho não é em vão, então não é em vão. O que Deus falou é o que prevalece, é o que tem que prevalecer, não o que às vezes a gente está vendo. E às vezes quando a gente vê, a gente abre a boca e fala exatamente o contrário do que Deus gostaria que falássemos. Então nós somos chamados para ser ministros. Em todo tempo nós temos que falar de acordo com o que Ele disse, e não de acordo com o que a gente está vendo, e não de acordo com as situações. É aí que a gente às vezes se perde, né? Se não estiver atento. Tem um versículo que fala: cada um fique na vocação que foi chamado. Você foi chamado para fazer parte do ministério do Espírito, você tem que viver do Espírito. Agora, se você foi chamado para estar no ministério da carne, aí você vai ter uma vida desagradável. Então, assim, gente, olha, eu tenho que me colocar. É o ministério da visão. Você viu, fala. O ministério da visão humana. Então, ó, gente, é importante eu me colocar no ministério que Cristo me colocou e andar de forma digna nele. Isso está em Efésios 4:1. Eu tenho que andar de maneira digna da vocação que eu fui chamado. Então, Cristo me chamou para andar no ministério do Espírito, eu tenho que andar nele, ó, que faz parte da visão humana, da parte humana, de sentimentos humanos. Isso aqui faz parte do outro time, ó. Vai ficar para lá, ó. Eu tenho que estar na vocação que Cristo me chamou, que é no ministério do Espírito. Então, ó, as coisas humanas começaram a aparecer à tua volta, sentimentos, falatórios, sei lá, como falou aqui, né? As visões humanas começaram a aparecer, você lança para o outro lado. Que isso não faz parte do seu chamado. Isso não faz parte da tua natureza real, das suas características reais, de quem você é de verdade, daquilo que Cristo separou para você viver de verdade. Então, ó, não faz parte de Cristo, lança fora. E aí você vai fazer o que está escrito aqui para a gente encerrar a aula, ó, Efésios 4:1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Gente, nós recebemos um chamado para andar no ministério do Espírito. Não é no ministério dos sentimentos, no ministério das preocupações, ou do medo, ou da angústia, da raiva, sei lá, qual que seja. Então, ó, separa uma coisa da outra. Hoje você tem a palavra de Deus. Eu falei que esse era o último, né? Mas vamos abrir no último, sem falta agora. É Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para quê? Para separar alma e separar espírito. Então, a partir do momento que você se relaciona com esta palavra, você vai ter a capacidade de separar. Ó, isso aqui não faz mais parte para mim, isso aqui faz. Isso aqui entra, isso aqui sai. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4, é o último versículo, eu acho, de Hebreus 4. Ele fala, você vai ter capacidade de discernir tanto bem. Esse é o último 4? Ah, não, é 5, desculpa. É o último versículo do 5, se eu não me engano. Você vai conseguir discernir tanto as coisas boas, isso, quanto as ruins. Bora lá, ó. No entanto, o alimento sólido, que é a palavra do novo e vivo caminho, que é a palavra do Novo Testamento, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Então, você vai ter essa capacidade de separar, ó, isso aqui não faz parte do ministério que eu recebi, isso aqui faz. E aí você vai separando. E aí, por que aqui está escrito assim, ó? O alimento sólido é para os adultos. Aí você vai falar, por quê? Existia um alimento que não era para os adultos? Era aquele alimento que estava descrito em Hebreus 6:1, que falam que eram os rudimentos, né? Os alimentos que não eram fortes o suficientes, né? E aí Paulo fala em Hebreus 6:1, que a gente não fique preso neles, que a gente prossiga para aquilo que é perfeito. O que seria perfeito? O alimento para adultos. Então, enquanto eu viver nos alimentos que são fracos, né, que é o que Paulo fala em Hebreus 6:1, enquanto eu continuar nos rudimentos, eu não vou prosseguir para aquilo que é perfeito. Então, que a gente preste bastante atenção nisso e lembre-se que se eu não estiver no posicionamento, na vocação que eu recebi de Deus, não vai ser só os meus que vão um dia poder cobrar algo de mim, não. Vai ter um universo aí nos cobrando. Às vezes você que é mãe ou você que é pai, o seu maior medo é não entregar o suficiente para o teu filho para um dia
alguém poder cobrar, ou o teu próprio filho poder te cobrar, né? Olha, você não entregou aquilo que você deveria. Por isso que às vezes você se entrega além do que você deveria se entregar, né? Em presença, em financeiro, em tudo, né? Para um filho. Porque você um dia não quer ouvir dele isso, né? Que você não foi boa o suficiente. E principalmente dos outros, né? Que você não foi uma mãe que não entregou, né? Aquilo que precisava entregar. Mas você imagina, você tem um universo para sustentar. E aí, o que esse universo vai falar para você, hein? Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, hein? Que você não entregou aquilo que você deveria entregar. Então, às vezes, você vive uma vida para um filho ou para uma pessoa e vai ser cobrada por outras milhões de pessoas, né? Ou milhares de pessoas. Então, que a gente preste bastante atenção nisso, que não adianta a gente agradar um e desagradar vários outros, tá? Então, que a gente tome cuidado com isso e passe a poder fazer aquilo que está em Efésios 1:23. Encher tudo e todas as coisas. Ok? Lembrando que sábado a gente vai ter... Sábado eu falei errado. Domingo a gente vai ter escola de oficiais às 9 horas da manhã. No domingo também, às 18 horas na Jacuí, culto de louvor e adoração ao Senhor na Jacuí. E às 19 horas na sede. Deu esse bug na minha cabeça porque hoje é quinta, né? Ué, como assim? Então, lembrando, domingo, escola dominical às 9, às 18, culto na Jacuí, às 19 na sede. E não perca essa oportunidade de louvar e engrandecer ao Senhor. E a bispa vai dar a última palavra aí, pode falar. Não vai falar, não? Então, que a gente fique por aqui mesmo. E não se esqueça, o seu posicionamento em Cristo, ele muda terra e céus.